Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo fez a limpa no Oscar de 2023. Pensando nisso, a gente hoje vai relembrar um outro filme que a gente ama muito e que também fez a limpa no Oscar de 1992. A gente tá falando do filme O Silêncio dos Inocentes. Esse é um filme muito bom, a gente tava dando uma olhada e ele foi o primeiro filme considerado de terror a ganhar o Oscar, né? Ele foi o único a ganhar o Oscar de melhor filme e é um marco, né? Já que o Oscar, ele tem muito preconceito com filmes desse gênero, a gente vê isso até hoje em dia, né? Com a Mia Goth sendo esquecida, o Jordan Peele também, e enfim, muito legal que ele ganhou e é um filme que traz um conceito bem diferente do que a gente estava acostumado naquela época. Assistir esse filme foi uma surpresa muito positiva pra mim, eu já esperava muito dele quando eu assisti, e depois eu quero que você conte a sua experiência com o filme, porque eu sabia que ele ia ser um filme de suspense. Mas quando a gente pensa em filme de suspense, a gente pensa em filmes muito eufóricos e muito cheios de acontecimento o tempo todo, e na maioria dos casos o filme não consegue lidar com a quantia de coisas. Aqui é justamente o contrário, o suspense é feito exatamente nesse silêncio, nos momentos da calmaria, são os momentos que você fica mais apreensivo assistindo ao filme, e que, claro, assim, né, ele é totalmente sustentado pelas performances dele, que pra mim são absurdamente memoráveis. Todo mundo fala muito do Anthony Hopkins, mas a Jodie Foster também manda muito bem, e eu gosto de lembrar daquela cena final, que tá escuro, que é uma das sequências ali mais bem dirigidas que eu já vi. E ela tá com um medo muito verdadeiro e você começa a sentir o medo junto com ela. Se destacou muito positivamente pra mim por conta disso, desse suspense feito em momentos diferentes do que costuma acontecer. Queria saber como é que foi a sua experiência assistindo o filme pela primeira vez. Você que é especialista no Oscar, né? Já assistiu todos os filmes vencedores. Então, eu não lembro exatamente quando foi assim que eu assisti o filme, mas eu tenho não um preconceito, mas todo filme que é considerado muito bom, toda vez que eu vou assistir eu fico com o pé atrás, pensando, será que ele vai ser de fato tão bom assim? Porque você falar que um filme é muito bom, é uma coisa que tem um peso, assim, né, e que muda muito a tua expectativa na hora de ver, e é uma coisa que vai mudar a tua visão dentro do filme, né? Quando eu fui assistir, eu não tava esperando que eu ia gostar tanto do filme, que ele ia ser tão bom quanto ele é. Assim, ele é um filme até que não simples, mas ele tem uma história que é até que simples. É uma policial ali, uma novata, que ela tá tentando pegar um serial killer novo, e daí nisso eles mandam ela conversar com um outro serial killer dentro da prisão pra tentar descobrir como é que eles pensam e onde é que o cara pode estar. Então, é um filme bem cru, assim, eu diria. É um filme que tem umas violências que doem em você assistindo, assim, mas ele é um filme genial, assim, né? E não é à toa que ele é um dos filmes que conseguiram o título ali de ter ganhado o Big Five, que seria os 5 principais Oscars, né, de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro e melhor ator e atriz. Isso foi um marco, ele é o terceiro filme que conseguiu isso, e muito merecidamente, assim, o filme é impecável em todos os sentidos possíveis, e eu até diria que o roteiro dele é muito destacado justamente por você meio que participar da investigação ali junto com a Clarice, a personagem principal. Cara, e é muito legal acompanhar toda a trajetória dela, porque ela tem uma ambição muito grande, né? Ela tem um histórico familiar com o FBI e tudo mais, se eu não me engano. E aí ela tem essa ambição, ela quer muito participar ativamente, você vê ela assim no passo a passo, e você vai acompanhando junto com ela, você vai investigando tudo junto com ela, mas ao mesmo tempo, ela nunca deixa, a atriz nunca deixa de transparecer um medo interno que ela tem, um medo, um receio quando ela tá conversando com o personagem do Anthony Hopkins, né, o Hannibal Lecter, e depois, mais pra frente, quando ela tá ali na sequência final e tudo mais, ela é muito corajosa, ao mesmo tempo que ela também sente medo, assim, você acompanha essa trajetória dela, é muito interessante, e claro, né, o destaque também que a gente tem que fazer é pra essa performance do Anthony Hopkins, assim, porque ele aparece tão pouco nesse filme, mas sempre que ele aparece, ele é muito assustador, é uma das grandes performances da história do cinema, e ele conversou com o diretor antes da gravação de uma cena, que é a primeira vez que eles se encontram, a Clarice com o Hannibal, que ele olha sempre
olhando pra câmera. A câmera tá na linha do rosto dele, ele conversa olhando pra ela. E o Anthony quis fazer olhando pra câmera porque, segundo ele, é como se o personagem sempre soubesse de tudo. Então, dá até uma sensação maior de angústia ali. Você tá assistindo na sua casa, tu fica meio intimidado com a presença dele, né? Cara, o Anthony Hopkins é um ator, assim, excepcional, cara. Todo filme que eu vi com ele, eu fiquei, assim, em choque com a performance dele. E aqui não é diferente, assim, antes de ver o filme, eu acho que é quase impossível hoje em dia ninguém conhecer o personagem dele, ou pelo menos ter ouvido falar, ter visto uma foto, assim, porque realmente é um marco, tanto do cinema, quanto da premiação do Oscar, quanto da própria carreira dele. E foi um Oscar muito merecido, e é até curioso, né, o fato de que ele ganhou um Oscar de melhor ator, apesar dele claramente ser um coadjuvante ali dentro do filme. Isso foi uma decisão do filme, dos produtores e tal, mas é muito louco, assim, você vê que, de fato, ele entregou uma performance que sustentou ali a candidatura dele dentro da categoria, e foi muito merecido, né, não tem nem o que falar, assim, e ele passa um medo tão absurdo, assim, tem até entrevistas que a Jodie Foster fala que ela mesma tinha medo do Anthony Hopkins e que eles conversaram muito pouco durante as gravações porque ela morria de medo dele, assim, tipo, não conseguia chegar perto, assim, e só foi falar com ele no final e descobriu que ele era um querido, porque, de fato, o ator é um querido. Não sei se você segue ele no Instagram, mas ele é um fofo, ele é um fofo. Ele tá sempre presente, assim, quando lançou Wednesday, ele postou, tipo, um vídeo tocando piano, assim, ai, todo bonitinho. E, enfim, muito legal quando pessoas boas ganham Oscar. E pra quem não conhece a história de O Silêncio dos Inocentes, na história, ele é um serial killer que tá preso. E aí, a Clarice vai pedir conselho, né, pra ele, como a Carol contou pra vocês, de um outro serial killer. Que esse, a princípio, ele é menos interessante do que o Hannibal. Acho que o Hannibal, ele de fato rouba a cena do filme. Mas ele tem algumas peculiaridades muito interessantes, que é o que ele faz com as suas vítimas e o motivo pelo qual ele faz isso, né? Ele é um personagem bem esquisito, né? Por isso eu acho que deixa o filme ainda mais intenso, assim, pelo menos assistindo, assim. E você vê também algumas das vítimas desse... Porque meio que a história tem a parte da Clarice lá, que a gente meio que vai investigando, e tem algumas cenas que conta sobre esse serial killer, meio que... o que ele está fazendo aqui, né? E aí tem uma cena que ele captura uma das vítimas dele, que é, assim, muito tensa, sabe? É uma cena muito bem dirigida e que... Nossa, é bem chocante, assim, Mas, de fato, eu sinto que o Hannibal é muito interessante. Eu acho que a performance do Anthony Hopkins eternizou, assim. E ele é tão interessante que chegaram a fazer mais filmes sobre o Hannibal. Ele tem um filme solo e eu não sei nem quantos filmes mais que tiveram derivados ali de Silêncio dos Inocentes. Eu vou ser bem sincera, eu não assisti nenhum. Também não. Mas não por falta de curiosidade, porque eu gostei bastante, assim, da ideia, né? Do que vai vir aqui pra frente do personagem. Mas dizem que os outros não são tão bons, né? E até a equipe técnica, assim, não é a mesma. E aí acho que nem a performance boa do Anthony Hopkins sustenta, assim. Também porque eu acho que Silêncio dos Inocentes, a parte que é legal, além do marcante Hannibal, é a parte que ele conversa com a Clarice, né? A parte da investigação em si. Eu acho que não ter isso é uma coisa que talvez não deixe os fãs de Silêncio dos Inocentes tão satisfeitos com esses derivados, assim, porque aí sai um pouco do conceito que é o filme, né? É triste ter ela em só um filme, porque você torce muito por ela no decorrer do filme, assim. A gente já falou sobre a complexidade dela e tudo mais. E é muito legal a quebra de expectativa que esse filme faz com relação ao que você espera que aconteça nessa investigação. Tipo, enquanto a gente, espectador, tá indo, a Clarice já tá voltando, né? Às vezes até literalmente, quando naquele momento que a polícia... invade uma casa achando que era do serial killer. E na verdade não era. E aí, tipo, a Clarice tava no lugar certo, sabe? Tipo, cara, essa menina é muito boa. Não, a performance dela é sensacional, assim, eu acho que... E é uma personagem que você consegue... Nem sei se identificar, né? Mas você gosta dela com muita facilidade, torce muito pra ela, assim. Eu acho que foi uma personagem muito bem desenvolvida dentro ali do filme. E eu acho que fica muito legal o contraste da personagem dela, de ambiciosa e querendo fazer o bem e lutando pela polícia, juntamente com o serial killer do Anthony Hopkins, mostrando o mal e mostrando... Tipo, ele faz maldade e é isso, e acabou. E
Acho isso muito legal. Outra coisa que é legal no filme é os aspectos técnicos dele, já que ele tem uma fotografia, assim, principalmente nas cenas entre a Clarice e o Anthony Hopkins, que pegam bastante com claustrofobia, assim. Então tem uma hora que a Clarice tá andando num corredor, assim, e é um corredor que parece quase que fechando, assim, nela. Você se sente até angustiado ali assistindo. Aí na hora que ela tá conversando também com ele, tanto pelo olhar do Anthony Hopkins, tanto ali pelos cenários que apostam em tons escuros e marrons, você se sente preso, assim, talvez até preso tal qual o personagem do Anthony Hopkins, né? Esse filme, assim, de fato, ele é muito competente em todas as suas funções, e não à toa ele ganhou tudo isso de Oscar, assim, a gente precisa também analisar o contexto, né, porque ele vence em um ano que a concorrência tava meio baixa, ele não concorreu em um ano muito difícil, e por isso ele ganhou merecidamente todas essas categorias que ganhou, sabe? Talvez, eu acho que se fosse lançado em um outro ano, não conseguiria vencer as 5 categorias principais. Mas no ano ali que tava concorrendo, não tem nenhuma estatueta que você fale que aconteceu de forma injusta, né? Uhum. Não, eu acho que todos os prêmios foram dados de forma muito injusta, né? É que tem filmes que você fala, ah, esse filme de fato mereceu, assim. E levar as 5 principais, além de ser um feito extremamente raro, aqui nesse caso foi muito... E é um filme que eu sinto que tem um consenso. Eu acho que eu nunca vi ninguém falando, cara, esse filme não é bom. Eu acho que você pode até não amar o filme, mas eu nunca vi ninguém falando assim, cara, esse filme é péssimo, horrível. Não, esse filme é de fato muito bom, é inegável, assim, a qualidade dele. É inegável que ele merecia de melhor direção, melhor filme, melhor roteiro, melhor ator e atriz. É incontestável, assim. Bom, gente, então essa foi a nossa análise de O Silêncio dos Inocentes, filme que a gente já disse, vencedor do Oscar de 1992. Eu quero que você deixe nos comentários qual outro filme que você quer que a gente faça essa revisita. A gente gosta muito de gravar esses vídeos. Não esqueça também de curtir e se inscrever nesse canal para mais vídeos como esse, tá bom, gente? Um beijão e até a próxima.